Olá, eu sou Alex Duarte e seja bem-vindo a mais um podcast Acelerato. Hoje nós convidamos uma parceira já de longa data, a Loja Core, que é hoje a maior rede de corretoras do Brasil. É uma empresa que oferece soluções tecnológicas para que os corretores maximizem e evoluam a sua carteira de clientes. E para falar com a gente traz hoje o William Ferreira. Ele integra a área de tecnologia da empresa como analista de qualidade e responde por processos e administração do Acelerato dentro da empresa. Então, como você mesmo falou aí, já sou um parceiro já de longa data, né? Então, o quê? Eu entrei na Loja Core em 2016, já faz mais de 4 anos já. Eu entrei em fevereiro de 2016 e eu entrei na Loja Core justamente para fazer a inclusão, né, de um sistema que até então as equipes não tinham, né? Que era um sistema onde pudesse centralizar os atendimentos e tudo mais. Então, já estamos aí há 4 anos aí na batalha, Loja Core, é isso aí. Legal. William, você tocou num ponto, né, que já ia ser a minha primeira pergunta. Opa! Né? Legal. Você entrou junto, né, com a necessidade de procura de um sistema da Loja Core, né? Então, assim, dentro dessa percepção, como que foi esse processo, né? Você já entrou mais ou menos junto. Eu lembro que nós conversávamos também com a Fernanda, né, que era uma das gerentes de projeto. E aí, dentro desse processo, como que a Loja Core percebeu que ela precisava de uma ferramenta, né? Que os métodos convencionais já não estavam dando mais conta de garantir os processos da maneira adequada? Pelo que eu conheço da história da Loja Core, ela é uma empresa que cresce muito rápido. Ela cresce porque ela acompanha justamente também o crescimento do próprio mercado segurador, né? Que cresce no Brasil. Ele pode não ser tão comum, assim, tão conhecido, né, pelas pessoas, de um modo geral, como é conhecido em outros países, né? Mas assim, a Loja Core, ela cresceu muito, né, desde o nascimento dela, há mais de 15 anos atrás. Então, quando os serviços, né, começaram a se tornar um pouco mais complexos, né, a gente começou a fornecer mais soluções, né, de back-office ou de tecnologia, né, para as corretoras e para o mercado segurador de um modo geral, as necessidades da TI cresceram na mesma proporção, né? Aí como é que você dá conta, né, de conseguir mensurar esse número de demandas, fazer a gestão, estabelecer um meio de comunicação sofisticado, viável, né, para que a comunicação flua de maneira adequada entre todos os envolvidos. E como a gente trabalha em sistema de rede, é muita gente envolvida em diversos processos, né? Seja diretoria, seja gestão, sejam os técnicos, todo mundo participa um pouco na solução de vários problemas. Normalmente um problema não é resolvido só por uma pessoa, né? Normalmente ela tem a parte dela na solução do problema, só que normalmente ela resolve uma parte do problema para depois passar para uma outra pessoa, né? Que também vai contribuir para a solução, né, para a resolução da demanda. E sem um sistema para fazer toda a gestão de tudo isso, tava bem complicado, né? O nosso diretor na época, o Sandro, que ainda é diretor, chegou para a Fernanda e falou: olha, não tá dando. E-mail, Skype, bloco de notas, né, post-it, não tá dando certo. A Loja Core, né, ela trabalha com uma plataforma chamada Broker, né, o Broker One, que é o sistema que os corretores utilizam, e até tinha lá um sisteminha e tal, uma parte ali do sistema onde a pessoa podia registrar, né? Mas é uma coisa super simples, né? Super básica, não dava para trabalhar de maneira... trabalhar com situações complexas, né? Através desse canal que tinha lá dentro. Então, foi que a gente decidiu, vamos desenvolver internamente ou vamos buscar uma solução no mercado, né? Então... Por decisão da diretoria e da gerente de projetos na época, que era a Fernanda, ficou decidido que não valia a pena, né, despender toda a energia, todo um tempo, né, para desenvolver uma ferramenta que é uma ferramenta complexa, né, é difícil de desenvolver uma Acelerato da vida, é bem complicado, né? Então eles pensaram, não vamos desenvolver internamente, porque a gente já tem muita demanda, né? A gente precisa matar isso agora. Então, correram atrás de várias soluções e a melhor que a gente encontrou
e tem sido a melhor ainda, né, ainda hoje, é o Acelerato. Aí, só que lógico, daí com a decisão, né, de fazer a implantação dessa ferramenta, tinha que ter alguém, né, treinado para entender a ferramenta como um todo, saber como parametrizar, alguém especialista em atendimento ao cliente, e é aí que eu surjo na história, né. Eu tenho aí um histórico, né, de atendimento, eu passei por diversos call centers e tal, trabalhei em sites, em Curitiba aqui eu dei um passeio em várias centrais de atendimento, então foi por isso que eles me chamaram. Aí eu entendi a ferramenta, estudei ela junto com a Fernanda, fizemos a implantação num primeiro momento só para a nossa equipe de tecnologia, que era a equipe que tinha a maior necessidade, né, de fazer uso da plataforma. Foi um sucesso, porque daí a gente conseguiu concentrar as informações num lugar só, conseguiu mensurar a informação, conseguiu ter a rastreabilidade das informações. As pessoas que passaram a utilizar, né, no caso os solicitantes, passaram a ter mais confiança, né, na hora de, não, se eu tenho um problema, eu sei que usando ali a central de atendimento, eu vai ter um começo, um meio, fim, a gente vai dar conta, vai ter uma solução, né, no final das contas. E antes as coisas ficavam muito nebulosas, assim, não tinha um prazo, ou às vezes tinha um prazo, mas era uma combinação muito informal. Então, a necessidade surgiu nessa época, né? Devido ao volume de demandas e à complexidade de estabelecer uma comunicação, né, satisfatória entre todas as partes. Até me prolonguei um monte aí na explicação. Dá para fazer um livro daqui a pouco sobre isso. Foi bem esclarecedora, viu? Para ser honesto contigo, viu, William? Foi bacana, foi bacana. Foi um dos melhores resumos aí, eu diria, tá? William, muito legal, cara. Assim, até pegando, né, todo o histórico dessa parceria que a gente tem, né, desde 2016 aí, a gente vê a evolução, né, das duas empresas junto, né? A LojaCore, ela crescendo no mercado aí, né? O mercado de seguros é um mercado crescente, né, inevitável no Brasil, né, e o Acelerato ele foi junto apoiando nas necessidades da LojaCore, né. Então, dentro dessa perspectiva, eu sempre gosto de falar, né, que essa comunicação que a gente tem com os nossos clientes, né, é muito importante, né, a fim de evoluir o sistema justamente para poder apoiar dentro do processo, né, dentro do processo de crescimento da equipe, dentro do processo de gestão, de produtividade. E a gente já bateu vários papos em relação até à parte de avaliação do Acelerato, que foi um ponto que vocês utilizam bastante, vocês têm bastante indicadores e que faz uma diferença em relação a você perceber onde é o caminho que vocês têm que percorrer, né? Qual é o objetivo? Aonde as suas áreas elas precisam ter mais atenção. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte, né? De percepção de processo, de aonde o teu processo ele melhorou e através do que você conseguiu atingir esse objetivo. Bom, uma das coisas eu já tinha comentado, que é a questão da centralização da informação, né? Então, a partir do momento que você centraliza as informações em um único espaço, você passa a ter um domínio sobre a gestão daquelas informações, quando ela é pulverizada através de vários canais. Você, por exemplo, né, se você... eu vou fazer a gestão utilizando o e-mail. Tá, e os relatórios do e-mail? Como é que você faz para extrair relatório de performance, de avaliação por e-mail? Não tem como, né? É totalmente inviável. Então, uma das coisas, né, que torna, né, a utilização da central de atendimento, a gente sabe que é o Acelerato, mas a gente chama de central de atendimento, né? É justamente a possibilidade do levantamento dos indicadores. Um dos principais, inclusive, que a gente utiliza bastante, além da performance do atendimento, que são as avaliações, né, sejam elas positivas ou negativas, que é um acompanhamento que a gente faz diário, inclusive, é conseguir medir a recorrência de um determinado problema ou de uma determinada situação, coisa que era muito difícil de fazer sem o Acelerato. Por exemplo, eu quero saber aonde eu devo concentrar os meus esforços, né, aonde a minha equipe deve se concentrar para buscar uma solução para que aquele problema não volte a ocorrer. Né? No nosso caso ali, a gente tem diversos problemas, né, comum, né, normal,
como prestadores de serviços, volta e meia a gente acaba se vendo, né, nesse tipo de situação, onde um problema que lá no início parecia pequeno, quando você tem o sistema onde você consegue medir, ou seja, onde você consegue ver diversas vezes, né, num espaço de tempo ali, as pessoas questionando aquilo, você pensa, opa, isso aqui não é mais um problema pequeno. Se tem várias pessoas falando sobre o mesmo assunto, ou pedindo melhoria sobre esse determinado aspecto do sistema, do atendimento ou da prestação do serviço, então isso aqui é um problema, a gente precisa montar um plano de ação, montar um projeto para eliminar ele, facilitar, levar mais qualidade, né, no serviço prestado, e assim a gente consegue evoluir, tanto quanto equipe, né, porque a equipe tem as demandas específicas dela, apesar da gente trabalhar sempre de forma colaborativa, né, todo mundo tem um impacto no trabalho um do outro, mas sim, a gente tem as demandas específicas, e para conseguir saber delas, o relatório de tags para a gente é fundamental. É através dela que a gente vai conseguir saber. Opa, 90 ocorrências dentro de 30 dias sobre o mesmo assunto? Opa, vamos se concentrar aqui para que esses 90 se transformem em 5, em 2, em 1, ou não se torne mais um problema para ninguém. Então, por aí que a gente vai administrando e vai vendo, né, a eficiência e o propósito, né, de se ter o Acelerato como principal via de comunicação ali, entre as equipes, as equipes e o cliente externo. Legal, William, bacana. Eu queria compartilhar também uma coisa que eu acho muito, muito bacana, né, e que a gente vê a todo momento, né, lá atrás, lá em 2016, quando a LojaCore foi, né, iniciar a busca, ela teve aquela percepção, né, de melhorar o processo dela. Eu vejo muito isso ainda em 2020, né, que a dificuldade das empresas de entenderem a necessidade, né, de ter de processualizar tudo que elas fazem, né, de buscar ferramentas que vão auxiliar, que vão melhorar o processo dela e vão dar indicadores, exatamente como você bem pontuou. E em todo... A gente faz muita apresentação do Acelerato, a gente conversa muito com clientes, né? Até que já usam ferramentas e que não usam também. E que estão buscando algo no mercado. Vocês já estão usando, né, o Acelerato, vocês já conseguiram entender, né, a importância dele dentro do processo, não só de usar uma ferramenta, independente de ser o Acelerato ou não, né? Mas de entender que o processo ele precisa ser organizado. Para que você consiga colher os resultados, você consiga colher, né, efetivamente um processo ideal dentro da empresa. E aí, William, o que eu queria te perguntar é assim, como que foi a maturidade da empresa, né? Hoje, né, até recentemente a gente bateu um papo, né, sobre o Acelerato atuar em outras áreas, né? Ele estendeu o atendimento para os corretores também. E aí eu queria entender hoje, né, como que foi a percepção, a maturidade da empresa para perceber isso, para colocar o Acelerato em mais áreas, né, para aumentar a qualidade do atendimento. Entendi. Porque lá no início, né, a implantação da central de atendimento, ela foi específica só para a área de tecnologia. Então, quando a pessoa entrava no sistema, só tinham as categorias de tecnologia, né, sistema, infraestrutura, e assim por diante. Então, se a pessoa tinha uma necessidade, por exemplo, da área financeira, ou, no nosso caso, né, a gente tem a área operacional, que cuida do back-office, né, dos corretores. Se havia uma necessidade da área de tecnologia, ela sabia para quem falar, ela sabia em qual canal atuar e como fazer o acompanhamento. Mas a gente percebeu, né, ao longo do tempo, né, depois que a gente experimentou, né, a gente fez o atendimento através do Acelerato e utilizou a própria equipe de tecnologia como cobaia, daí nesse caso, para saber se dava certo, se fazia sentido, né, e tudo mais. Então a gente foi o piloto, né, da nossa própria empresa para poder ver se a ferramenta era a mais adequada, se fazia sentido, né, estabelecer a comunicação através daquele canal. E depois de um ano, né, que a gente passou a entender como fazia, como era o funcionamento, né,
Obviamente tinha uma série de coisas que eu não entendia sobre a plataforma no início, que foi amadurecendo, inclusive com o suporte seu e com o suporte aí da sua galera aí, foi possível entender melhor, foi possível saber utilizar melhor, né, as ferramentas disponíveis, porque às vezes você tem uma ferramenta lá e se você não entende o propósito de criar um gatilho, de parametrizar isso ou em detrimento daquilo, você acaba não usando toda a performance que o sistema tem disponível, né? E nesse sentido vocês ajudaram bastante. Então, quando a gente percebeu que não só fazia sentido, como, né, não tinha por que não as outras equipes não ter a equipe dentro do Acelerato, aí a gente partiu para as outras equipes, né? Aí vieram alguns desafios, como por exemplo, primeiro fazer o treinamento, né, para que todo mundo passasse, porque até então todo mundo era só cliente, né? Todo mundo era só solicitante. Todo mundo sabia entrar na central de atendimento e abrir um chamado. Agora, atender um chamado é um pouco mais complicado, né? Você conta com outros recursos, você tem que entender um pouco de qualidade no atendimento, a questão da cordialidade, a maneira formal ou informal de responder o seu cliente, enfim. Além dessas questões de como se comportar, né, no atendimento, tem a questão operacional, de onde clicar, como é que eu faço para fazer a transferência de um chamado. E um outro ponto, né, que tornou assim um pouco, não vou dizer complicado, mas é uma questão de mudança de hábito, né? Você está tão acostumado a atender o seu cliente de uma forma e de repente vem, né, alguém de fora, de fora não, né, mas vem uma outra equipe e diz, olha, agora é aqui que você faz o atendimento. Então tem uma certa resistência, teve um certo processo ali onde as pessoas tiveram que se adequar e entender que elas não estavam fazendo mais um trabalho, elas estavam fazendo o trabalho delas em uma outra ferramenta, elas estavam utilizando a central de atendimento para fazer aquilo que elas já faziam antes, que era responder e-mail, responder Skype, responder WhatsApp, atender telefone, tudo isso elas já faziam, só que agora elas já atendiam um cliente, só que agora elas iriam atender através da central. Então, eu acho que a única parte mais, assim, que eu posso dizer complicada, né, não é bem complicada, é uma fase de adaptação, é justamente isso, a mudança de hábito, a mudança, né, do processo, para que você perceba, bom, agora eu tenho o meu trabalho, e agora eu faço o meu trabalho aqui. Aí, em relação à manipulação do sistema, isso aí foi tranquilo, porque é um sistema bem simples, bem intuitivo, ele é direto, você lê o campo, opa, é aquilo lá, é aquilo que o campo faz. Você não precisa ficar imaginando, nossa, o que será que a etapa em andamento faz? A própria etapa está dizendo, em andamento, né? É bem objetivo, então não tem muito, né? Então, esse foi o processo de evolução. Aí a gente passou daí para todas as equipes, né, todas as áreas dentro da sede administrativa, que fica em Curitiba, todo mundo passou a atuar dentro da central de atendimento, como solicitante e como agente de atendimento, e agora a gente está na fase de expansão, né, para todas as nossas unidades, porque a gente tem unidades espalhadas pelo Brasil inteiro, né, com exceção, acho que do Acre, a gente tem unidades no país todo, e todos os estados. Então, as unidades, até então, o que elas fazem? Elas têm os corretores, que são o nosso cliente lá na ponta. O corretor tem uma demanda e ele precisa expor isso, né, para alguém. Opa, eu estou com um problema aqui, e agora? Com quem que eu falo? O corretor, ele fala com a unidade, que é o primeiro agente, assim, digamos assim, onde ele vai solicitar suporte. Só que até então a unidade, ela recebia essas demandas da mesma maneira como a gente recebia a demanda lá atrás, há 4 anos, né? Por e-mail, por Skype, WhatsApp, telefonema, presencial, ou seja, tudo pulverizado. Né? E agora que eu estou tendo essa possibilidade de fazer expansão, porque até então, né, até meados de junho, julho do ano passado, eu ainda atuava muito no atendimento dos chamados da equipe de infraestrutura e de sistema, né? Fazendo a distribuição dos chamados ou fazendo o primeiro atendimento, né? Então não tinha muito tempo para fazer essa expansão para as unidades, porque demanda tempo. Tempo para parametrizar, tempo para fazer o treinamento para que
eles saibam manipular o sistema, como atender o cliente, assim como eu fiz com todas as equipes da sede, né? E agora que eu estou tendo essa oportunidade, estou tendo tempo, porque agora eu sou de uma equipe mais específica, que é a equipe de qualidade no atendimento. Então eu estou tendo tempo para poder levar e expandir, né, a central de atendimento para todas as unidades, para que eles façam o atendimento dos corretores pela central. Aí a gente tem todos os benefícios que a gente já falou aqui, rastreabilidade da informação, né, contar com os relatórios para poder fazer a gestão do atendimento. Tem a questão da confiabilidade das informações, porque a central de atendimento ela conta com um histórico bem detalhado de tudo que foi feito, o que não foi feito. Então isso traz segurança, né, para quem está atendendo e para quem está sendo atendido, e por aí vai. Legal, William. É interessante, né, tudo isso que você falou, porque é justamente o desafio das empresas em melhorar o processo. Né? Sim. E melhorar o atendimento. Não é fácil, olha, vou te dizer, não é fácil. Não é, assim, né, vendo a tua empresa, uma empresa grande, né, conseguindo, né, tirar essa descentralização, né, essa pulverização de atendimentos, de conversas, né, e conseguir colocar um processo dentro para funcionar e conseguir realmente ter qualidade, é muito legal, é muito bacana, né? Sim, com certeza. Dá trabalho, mas no final, quando o cara vem lá e fala, porra, gostei do atendimento, a colaboradora XY foi fenomenal, e eles registram esses elogios. Quando você pega esses elogios, você pensa, porra, agora, tá vendo? Tá vendo como faz sentido? Tá vendo como vale a pena? Se fosse um e-mail, se fosse um Skype, não tinha avaliação, não tinha como a pessoa vir e expor, né, a satisfação dela, ou até mesmo a insatisfação, que também é importante na mesma medida. Porque na medida que a pessoa expõe a insatisfação dela, a gente consegue trabalhar em cima, né, para mudar os nossos processos e melhorar, que é através da crítica que a gente melhora. Exato, William. E a central vem nesse sentido também. Não só nesse ponto, né? O elogio, ele vem por quê? Ele vem porque existe todo um controle por trás, né? Sim. Então você está controlando qual é o tipo de atendimento, se aquele atendimento ele é crítico ou não. O tempo que o atendimento ele tem que ser executado, né? Sim. Então engloba uma série de processos, né? Uma série de coisinhas ali que você consegue configurar que vão te apoiar, né? Vão te delimitar, né? Qual é o limiar ali, né? De atendimento, de criticidade, de prazo que você tem que dar para o teu cliente. Antes não tinha SLA, agora tem SLA. Como é que você vai fazer SLA por e-mail, por Skype? Não tem como, né? Não dá. Além de você formalizar... Não dá nem para trazer o conceito, né, de SLA. Exato. O e-mail hoje, né, ele não consegue te dar clareza, né, transparência, né? Porque, principalmente nas grandes corporações, né, onde você tem diversos atuantes, né, diversos colaboradores que vão estar ali fazendo atendimento, que vão estar prestando ali o atendimento ao teu cliente final, e você não consegue garantir se aquilo está sendo com qualidade, se está sendo com processo, se ele está sendo cordial, se ele está sendo gentil, se ele está atendendo no prazo, se o cliente está esperando uma resposta lá, né, e nunca chega essa resposta, né? Então, são várias coisinhas, né? Existe um facilitador por um lado, mas eu acho que as perdas são muito maiores, né? Em você fazer um atendimento pulverizado aí pelos canais, né, que hoje nós temos aí à disposição. Então, de fato, eu tenho até que te dar os parabéns por todo o processo que ela já implantou, né? É muito legal ver a evolução de vocês e poder, né, e saber que a gente contribuiu de alguma maneira para que isso acontecesse, né? Para que vocês consigam ter excelência no atendimento. Muito legal. Eu queria pegar um ponto atual aí, William, na nossa conversa, né? Esse processo de pandemia que a gente está passando, né? Queria entender como a LojaCor se adaptou a isso, né? Se vocês estão todos home office, como está sendo o processo de gerenciamento dos times, né? A LojaCor, ela conseguiu efetivamente aí se adaptar, né? Me parece que é o novo normal agora, né? Ah, com certeza. Isso tem sido bastante debatido, né, nas reuniões da sede e até mesmo das unidades e toda a rede. Inclusive, você falou uma coisa interessante, que é o novo normal, né? Isso é uma coisa que volta e meia vem nas reuniões, o novo normal. É porque antes não se imaginava, né? Não, todo mundo trabalhando em casa. Às vezes nem passava pela cabeça da pessoa que isso era possível e que isso fazia sentido e que isso trazia mais melhorias do que prejuízos, né? Por assim dizer. E, bom, mas respondendo à questão inicial, sim, a gente tem feito o home office já há mais de 3 meses, eu acho que a gente já está em home office,
em grande medida, né, o uso, né, do Acelerato, ele foi fundamental para que isso pudesse acontecer, porque do contrário a gente teria que ir para a sede para atender os clientes, né? Apesar da gente ter outros meios de comunicação com o corretor, que é a nossa própria plataforma, que é o broker, ela é utilizada para questões muito específicas do próprio negócio do segurado, né, do seguro em si, né, não necessariamente para tratar de qualquer assunto, né, e é um diferencial que a gente tem por utilizar o Acelerato, né, que é conseguir tratar qualquer tipo de demanda através desse canal. Então, a gente, há 3 meses atrás, se eu não me engano, eu acho que até mais de 3 meses já que a gente está trabalhando em casa, todo mundo trabalha em casa, e a gente tem sentido assim, lógico, tem toda essa ansiedade, né, para que a situação do Covid se resolva o quanto antes, para que a gente possa voltar a se locomover como era no passado, poder ir num restaurante, ir num show, né, uma coisa que já faz bastante tempo que a gente não faz, né? Mas assim, a questão operacional, a questão da tratativa dos problemas que a gente tem, do suporte que a gente precisa prestar, né, para os corretores e para que os corretores possam prestar, evidentemente, esse serviço para os seus segurados, tem sido de extrema eficiência, a gente não tem sentido nenhum tipo de dificuldade nesse sentido. Você não achou que teve perca de produtividade, William? Não, muito pelo contrário, né? A nossa diretoria, ela faz reunião com a gente toda terça-feira, reúne todo mundo, né, para discutir esses assuntos, e um dos assuntos que é mais recorrente é justamente essa percepção de que a gente está até mais produtivo do que antes, né? Ou pelo menos, talvez seja uma questão de perspectiva também, né? Antes a gente talvez não se atentasse tanto à questão da performance, a gente não tinha um olhar direto para a medição. Então, será que estamos sendo produtivos? O quanto estamos sendo produtivos? Agora, em home office, né, existe essa preocupação em continuar sendo produtivo. Então, você tem um olhar direto sobre esse aspecto operacional da empresa. E o que se percebeu é que a gente continua entregando resultados, a gente continua crescendo no mercado, né, apesar da crise econômica e tudo mais, a gente continua crescendo, a gente continua performando, e as equipes continuam entregando as suas tarefas, continuam entregando, né, diariamente os seus serviços, e até então não encontramos nenhum tipo de barreira que impedisse, que acendesse uma sirene, uma luz vermelha dizendo, meu Deus, para porque está dando errado. Não, muito pelo contrário, a gente tem se adaptado muito bem até. Legal. A gente tem notado, né, empresas nos procurando justamente para tentar controlar melhor isso, né? Porque, como você disse, existe uma necessidade de mostrar produtividade agora, né? E quando a gente atende por um meio comum, a gente não consegue mostrar, não consegue detalhar, né? De fato, provar que a gente está ali sendo produtivo, está entregando resultado, né? E fazendo as nossas atividades diárias normalmente. Isso é bem legal. E eu acho, sim, que a tendência é ser o novo normal, viu? Eu tô aqui da minha casa, você também está da sua casa. Eu tô no meu quarto aqui, ó, imagina. Tô de short aqui, ninguém tá vendo, mas eu tô de short no meu quarto. Então... Somos dois, viu? E é legal, cara, porque assim, a gente não deixa de ser responsável, não deixa de ser produtivo, ao mesmo tempo que a empresa ela tem meios para o qual, né, nos gerenciar, nos mostrar o caminho, né, correto para a gente conseguir performar da melhor maneira. Acho bem legal. William, a gente vai encerrando, né? Eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, tá? Porra, imagina, eu que agradeço aí. A gente já conversa muito aí, né, ao longo desses anos, batendo papo, conversando aí sobre melhorias, né, e coisas que a gente pode evoluir junto aí, né? Foi muito bacana. Eu queria que você falasse aí, quem quiser entrar em contato com a Loja Core, quais os meios de canais aí que o pessoal pode conhecer melhor aí da empresa. Bom, para conhecer a Loja Core, né, você pode acessar, né, lojacore.com.br, tem as nossas redes sociais, né, o principal meio que a gente tem utilizado ultimamente é o Facebook, só digitar lá no Facebook Loja Core, você encontra, né,
Para quem quiser fazer parte da rede, você pode perguntar tanto no Facebook quanto no próprio site da LojaCore. Tem lá os links para que você se torne associado e tudo mais. Todas as orientações é só buscar aí no nosso site ou na página do Facebook. Legal, bacana. Bom, pessoal, isso aí foi mais um podcast do Acelerato. Para quem quiser saber mais sobre o Acelerato, pode ir no site acelerato.com ou mandar e-mail para a gente, contato@acelerato.com. Bom, William, é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Valeu mesmo aí pela presença e tamo junto. Um grande abraço. Valeu, até mais.